Nada melhor para esclarecer isso, Fernando, do que a presença do prefeito Mário Hildebrand, prefeito de Blumenau, terceira maior cidade de Santa Catarina, que inclusive está participando da reunião da FECAM, que está sendo realizada em Florianópolis, me parece que hoje e amanhã. Prefeito Hildebrand, satisfação em recebê-lo aqui. Muito boa tarde. Boa tarde, Prisco. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade de conversarmos com vocês. Perfeito. Então, essa questão do 10º, repetindo o que a Marja já colocou, é o repasse mensal do Executivo aos poderes e aos órgãos com orçamento próprio. Até que ponto afetaria as prefeituras na sua avaliação? Na alteração do cálculo da receita corrente líquida, esse valor diminuiria o valor que será repassado de retorno de ICMS aos municípios. Que são os 25% tradicionais. Exatamente. Então, essa alteração impactaria em 70 milhões a menos, que é dividido de acordo com a fatia para cada um dos municípios. Todos os municípios do Estado seriam afetados mais uma vez na perda de recursos. Mas aí, então, o governo do Estado, o Poder Executivo, estaria se apropriando de recursos das prefeituras. Nesse momento, no cálculo apresentado, sim. E como contestar isso, além da nota, além da reunião, sentar com o governador, fazer vê-lo disso? Porque hoje eu ouvi a secretária adjunta da Fazenda e ela disse, de modo algum, não afeta nada. As prefeituras, agora, 11h30 da manhã. Nós tivemos hoje de manhã uma reunião da FECAM, onde esse tema foi abordado, esse tema ficou muito claro. Hoje à tarde, os prefeitos que estavam na reunião estão se dirigindo para a Assembleia Legislativa para apresentar a posição contrária ao modelo que está sendo apresentado do cálculo da receita corrente líquida, dizendo para os deputados que isso vai afetar diretamente a questão da condição e do saneamento dos próprios municípios com a diminuição do retorno do ICMS. Então, se já estava difícil o governo obter vitória em relação a essa questão, com a questão dos municípios, definitivamente a derrota é questão de tempo. Mas vamos agora às questões de Blumenau. Vamos lá. Reforma administrativa, é isso? Então, fizemos uma reforma administrativa, aprovamos ela na Câmara de Vereadores, estamos sancionando ela essa semana, onde nós nos propomos efetivamente, Prisco, a fazer um corte na questão dos cargos comissionados. Na estrutura nossa, praticamente 1/3 dos cargos comissionados foram cortados, 100 cargos comissionados a menos, valorizando na reforma a questão do servidor efetivo, criando condições. Por exemplo, a Secretaria de Saúde, onde nós tínhamos 24 cargos comissionados, nós reduzimos para 9. Criando a condição de que ela seja gerida, acompanhada e orientada pelos servidores de carreira e ainda priorizando para os cargos comissionados servidores efetivos. Esse é o nosso modelo de trabalho. Ou seja, a Prefeitura praticando o gesto. A Câmara de Vereadores poderia vir a reboque, né? Também dá uma enxugada, né? A Câmara de Vereadores está trabalhando isso, essa discussão. Essa reforma administrativa na questão da Prefeitura de Blumenau significa uma economia até o final do meu governo, desse governo até 2020, de 14 milhões de reais que nós queremos investir em saúde, em educação e infraestrutura para a cidade. Muito bem. Agora, o Pacto Federativo é algo inadiável, não lhe parece, prefeito? O presidente foi eleito com esse discurso, né? E agora os governadores estão lá, nesse momento em Brasília, pressionando o governo nessa direção. O Pacto Federativo é fundamental para os municípios, para o governo do Estado, e dentro dessa perspectiva só há condição, inclusive foi discussão hoje de manhã na FECAM, da reforma tributária com a aprovação da alteração do Pacto Federativo. O modelo de reforma tributária apresentado pelo governo federal nesse momento, mais uma vez retira recursos dos municípios e acaba dando a dificuldade de manutenção e encaminhamento sem uma alteração do Pacto Federativo. Ou seja, o que isso significa? Sem aumento do percentual que vai ficar na mão dos municípios, teremos grandes dificuldades de manter os principais serviços e ações no atendimento da comunidade. Ou seja, é o governo federal de um lado e o governo estadual do outro querendo subtrair recursos das prefeituras que estão combalidas, né? Que é ali onde vive a população, que é ali onde nós atendemos a comunidade, eles sabem onde mora o prefeito, eles sabem onde mora o vereador, e a necessidade da saúde e da educação acontece, na sua grande maioria, no município, na questão das atenções básicas da comunidade. A folha de pessoal e o custeio hoje consomem quanto da arrecadação da Prefeitura de Blumenau? A folha de pessoal hoje, nossa, representa 60% da nossa receita. Ou seja, está ali no limite do limite prudencial. Está no limite do limite prudencial, e isso é a dificuldade que a gente tem hoje. Inclusive, esse é o debate que nós temos com os servidores públicos, que aqui eu quero fazer um registro. Os servidores públicos de Blumenau são referência e exemplo, mas nesse momento nós estamos com uma greve pela dificuldade de fazer essa reposição. Era a minha última indagação. Como tentar consertar essa situação?
Na realidade, sendo o mais transparente possível. A nossa preocupação enquanto gestores sempre tem sido na perspectiva de podermos oferecer e dar a condição do pagamento do salário em dia, do pagamento do 13º e não corrermos riscos de que isso venha a acontecer. E se nós hoje, se eu enquanto prefeito, nesse momento, fizer essa reposição salarial, Qual é a reivindicação? É 5,07 da reposição. E a prefeitura? A prefeitura está oferecendo 5,07 em janeiro de 2020. Perfeito. Sucesso na negociação com os servidores e que possamos aí reverter esse quadro cruel que se vive no país, onde as prefeituras são relegadas ao último plano, essa que é a grande verdade. Satisfação, Ribeiro. Obrigado Obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Se tiver oportunidade, visite e conheça Blumenau. Sucesso. Obrigado. Satisfação.